da mão. Ou a gente pode estar digitando no Word? Não, eu quero manual, escrito, tá? Eu quero que você pesquise ele escrito, tá certo? Você vai me entregar ele com... Vai pegar uma folha de caderno, uma folha de papel ao maço lá, e vai definir tudo, vai pesquisar e vai colocar aí. É um trabalho, mas você vai ter que ler e vai ter que escrever, tá? Eu não quero nada digitado, tá certo? Tá bom? Aí vocês vão passando para os outros colegas de vocês como que eu quero esse trabalho, caso eles não me perguntem depois, tá? Aí, no caso, professor, os Sim. outros professores, eles tinham passado... Ai, gente. E a gente fazer o cabeçalho, no caso do senhor, pode estar fazendo a capa do trabalho? Pode, sem problema. Aí você... Pode. Aí é você que vai fazer do jeito que você quiser. Se quiser fazer numa folha qualquer, mas depende, né? Aí a sua nota vai cair, tá? Então a apresentação do trabalho é muito importante, tá bom? Escrever bem feito, fazer uma letra legível, certo? Fazer uma pesquisa bem feita, fazer uma pesquisa que acrescenta bastante coisa, tá? Então, em cima disso que eu vou avaliar. No caso, a nota vai cair. No caso, fazendo a capa na folha com pauta, a nota cai? Não entendi. Não entendi a sua pergunta. Eu perguntei se podia estar fazendo a capa na folha com pauta. Você Sim. falou que a nota cai. No caso, então, não é fazendo a No capa Word. do trabalho? Não precisa. Você pode fazer o trabalho só no papel, num caderno, mas bem feitinho. Tá? Eu peguei alguns trabalhos anteriormente e foi feito em caderno, sabe? E a pessoa retirou a folha do caderno, grampeou, ficou muito bem feito. Tá? Mas e peguei outros também que foi feito em papel com pauta lá, todo, né? E que foi mal feito. Então depende muito, tá? O que eu quero é apresentação, o trabalho ser bem feito, tá? Você tem uma indicação bem feitinha. Eu estou pegando o nome de vocês, tá, gente? É só para listar, para ver se... Quem participa, quem não participa, tá? A partir de agora eu também não vou voltar mais a admitir ninguém mais, que já deu certinho o tempo para a gente estar começando a nossa aula, tá? Certo, então, entenderam aqui? Tudo bem? Tudo, né? Correto? Outra coisa, eu quero que vocês entendam. Bom, já falei sobre o encerramento da unidade, já falei sobre esse estudo dirigido da 3.4. Ótimo, beleza. Vamos à aula, então. Alguma pergunta? Tudo bem? Sim. Tá, né? Beleza. Então, vamos lá. O que nós vamos ver hoje é a parte complementar da aula passada, tá? Essa parte complementar da aula passada, ela falava sobre anatomia, um pouco de fisiologia, da composição dos músculos, né? E hoje, em si, nós vamos falar sobre a contração muscular. Isso aqui é muito importante, gente. Por que ele é importante? Porque ele passa a ter uma atividade, né? Ou seja, uma ação direta de como é que o músculo trabalha frente à excitação, né? Frente a um mecanismo de ação, frente a um impulso que o meu organismo faz para que ela possa se movimentar. Então, isso aqui, ele dá o entendimento de tudo isso. Então, a gente vai ver um pouco da composição, tá? De como é feita. E isso aqui é muito interessante por isso, tá? Então, essa seção 3.3 é a contração muscular. Vamos lá. Deixa eu só ajeitar aqui, que eu não estou conseguindo passar esses slides. Só um minutinho.
Deixa eu voltar ele aqui. Agora eu consegui. Então, nosso tema de hoje, 3.3, é a contração muscular, ok? A gente vai ter agora um entendimento como funciona o músculo. O que é o músculo e como é que ele funciona, após a gente ter estudado um pouco a anatomia e histologia da parte muscular, tá? Gente, o que nós temos aqui? A gente vai falar muito com vocês em relação a utilizando muito mais a figura do que propriamente dito a matéria em si, né? O escrito em si. Então vamos lá. O que eu quero que vocês visualizem aqui? O nosso raciocínio ele começa aqui, ó, certo? Onde? Nessa perna, onde ele tem lá todas a parte muscular e a parte esquelética formando um ser humano, né? Uma perna com os ossos, com os tendões, né? Com as inserções, com as articulações, né? Com os músculos constituídos. Como nós estamos estudando músculo, consequentemente é esse ponto que nós vamos dar ênfase aqui. Então, o que a gente faz? A gente pega primeiramente aqui, ó, esse músculo, como se a gente retirasse um pedaço desse músculo aqui e trouxesse ele para essa área maior aqui, tá? Para a gente tentar entender. Então, a gente vai utilizar ele aqui, tá? Retiramos uma parte de lá e vamos trazer ele para cá, para essa região. O que eu quero que vocês entendam aqui? Foi retirado esse músculo e essa parte do músculo, ele tem alguma composição bem específica, tá? Depois eu vou citar um exemplo para vocês, para a gente fixar um pouquinho esses nomes, né? Esses componentes musculares importantes dentro desse contexto da aula aqui. Eu tenho aqui, gente, ó, nessa parte muscular, na parte externa desse músculo, certo? Essa camada protetora muscular aqui. Ela recebe o nome de epimísio, tá? Então, é uma membrana externa muscular que protege todos os feixes musculares, toda a fibra muscular, todos os fascículos musculares, tá? A primeira camada chama-se epimísio. Se eu retiro, vocês estão observando aqui que eu tenho várias, como se fossem ninhos de músculos, né? Vários ninhos de músculo, ó, vários ninhos de músculos. Se eu retirar apenas uma dessa para cá, que é essa estrutura aqui, certo? Isso aqui chama-se fascículo muscular. Isso aqui é um músculo grande, isso aqui chama-se fascículo muscular, tá? Esse fascículo muscular, ele tem uma proteção também, tá? Quem protege todos esses fascículos musculares, por isso que eles são individuais, então são todos individualizados, tem uma outra camada que protege todas elas, uma das outras, chamados de perimísio. Então, o perimísio, ele faz o quê? Ele protege esses fascículos musculares, né, uns dos outros, ou seja, eles são individualizados. Por isso que você consegue separá-los dessa forma que está aqui, tá? Se eu buscar esse fascículo muscular, que é essa estrutura aqui, e eu retirar de dentro dele outro tipo de músculo, outra fibra, né? Essa fibra aqui chamada de fibra muscular, tá? Que é essa parte aqui toda, né? É chamada de fibra muscular. O que protege essa fibra muscular é uma outra estrutura chamada de endomísio. Então aqui vocês têm 3 nomes que é muito fácil para guardar. Se eu tenho um músculo, né? Se eu tenho aqui, deixa eu só pegar uma borracha aqui para eu. Se eu tenho uma estrutura de músculo, né, eu retirei um pedaço desse músculo, ou o músculo como um todo, a parte que recobre todo ele é chamado de epimísio. Se eu retirar essas estruturas que compõem o músculo como um todo, esse pedaço aqui chama-se fascículo muscular.
esse é um fascículo, esse é um fascículo, esse é um fascículo, esse é um fascículo. Cada um desse aqui é um fascículo. A camada que recobre esse fascículo muscular chama-se perimísio, tá? Perimísio. Se eu retiro de dentro desse fascículo muscular uma outra parte do músculo, eu retiro de dentro desse fascículo quem? A fibra muscular, tá? E o que recobre a fibra muscular é o quê? É uma estrutura ou uma camada chamada de endomísio. Agora vamos para um exemplo bem grosseiro para vocês guardarem isso. Se vocês pegarem, por exemplo, 5 canetas Bic, coloca todas elas juntas uma das outras e você coloca na palma da sua mão e segura essas 5 canetas, tá? Quando você segura essas 5 canetas, a sua mão corresponde a quem? Ao epimísio, tá? Como se fosse o músculo, tá? Então, a sua mão seria um epimísio. Cada caneta que está na sua mão, ou seja, 5, né? Cada uma dessa caneta, ele é um fascículo muscular, certo? E quem recobre cada caneta dessa, envolvendo cada caneta dessa aqui, separando uma caneta, a caneta 1 da 2, a 2 da 3, a 3 da 4, a 4 da 5, é uma estrutura, né, de camada chamada de endomísio. Desculpa, é uma camada chamada de perimísio, tá? Só apagar aqui. Então, é o perimísio. Tá? Então, recobrindo cada caneta, nós temos o perimísio. Beleza. E quem é a fibra muscular? É quando eu retiro a tampa da minha caneta e puxo de dentro da minha caneta o quê? A tinta, tá? Esse caninho onde contém a tinta. Então, a minha mão é a que recobre a musculatura como um toda, né? Ele é epimísio. A minha caneta chama-se fascículo muscular. Quem recobre esse fascículo muscular é o perimísio. E quando eu retiro a tampinha da caneta e puxo a tinta de dentro, eu tenho uma fibra muscular e quem recobre essa fibra muscular chama-se endomísio. Tá? Então fica muito mais fácil de você compreender as estruturas musculares, tá? Isso falando grosseiramente, tá, gente? Grosseiramente. Porque você acaba conseguindo, de certa forma, fazer a associação, né, dessas partes que são muito importantes dentro dessa divisão muscular. Bom, beleza. Então, o que a gente tem que fazer? Se eu retirar essa tampinha da caneta, né, onde está a tinta, chamada de fibra muscular, eu vou trazer ela para cá. Então, isso aqui é uma fibra muscular. Então, eu retirei ela de lá, né, e vou colocar ela aqui para me ver a constituição dela. Tá? Essa fibra aqui, ó, né? Eu retirei e coloquei ela aqui só para me estudar e ver como que ela é num tamanho um pouco maior. Beleza. O que nós temos nessa fibra muscular? O que é importante? Nós temos núcleos. Olha só, nós temos núcleos aqui. É célula, nós temos núcleo. Aqui, nós temos núcleos aqui, tá? Nós temos membrana basal, ou seja, membrana que recobre a fibra muscular, tá? É uma membrana. Nós temos o sarcolema e o sarcoplasma. O que é o sarcolema? É uma membrana plasmática, tá? É uma junção dessa membrana basal, é outro tipo de membrana. Tudo isso só nesse pedacinho aqui que constitui quem? Meu músculo. Beleza. Mas olha só como que é essa fibra muscular. Vamos descer aqui o raciocínio para essa aqui do lado agora, ó, essa aqui embaixo. Vamos entender isso aqui. Se eu puxar essa fibra muscular, né, que é essa aqui, dentro dessa fibra muscular, eu consigo ter ainda uma estrutura minúscula chamada de miofibrila. Tá? Miofibrila. Então, miofibrila é uma estrutura muscular que está dentro da fibra muscular. Tá? Então, é isso aqui que nos interessa agora para essa aula de hoje, porque a partir daqui é que a gente vai ver o quê? Como é que o músculo se movimenta, como é que faz o mecanismo de movimentação muscular, tá?
Então, a movimentação muscular é em cima da miofibrila. O que vocês podem observar aqui, gente? Ó, que existem miofilamentos, tá? Nós temos aqui, ó, sarcômero. O que é o sarcômero? Nós temos aqui, ela começa na camada I, né? Então, o sarcômero, ela começa na camada I, ela começa aqui, ó, e vai, tá, até a camada Z, ou antes de Z. Então, ela vem aqui e vai até aqui, ó. Tá? E vocês podem observar que eles têm um desenho próprio aqui, tá? Então, esse desenho próprio, vamos ver o que tem dentro dele. Vamos aí, fez um corte aqui, ó. Nós fizemos um corte aqui, ó. Certo? Fizemos um corte, retiramos esse corte e passamos eles para cá. Tá? Passamos ele para cá. Certo? Então, dentro desses miofilamentos, nós temos estruturas interessantíssimas que nós vamos estudar daqui para frente. Podem anotar no caderno de vocês aí que dentro desses miofilamentos aqui, nós temos duas estruturas muito interessantes chamadas de actina e miosina. Tá? São essas duas estruturas de actina e miosina é que vai fazer com que o seu músculo trabalhe eficazmente. Ou ele se mantém em repouso, mantendo uma estrutura pré-existente, ou eles em movimento, eles acabam fazendo uma movimentação bem diferente do que é normal. E a gente vai ver no slide que vem, tá? No próximo slide aqui. Eu quero que vocês observem bastante aqui, ó. Tá? Essa estrutura aqui. Tá vendo essa movimentação aqui? Todo mundo tá vendo? Ele se movimentando? Consegue visualizar, gente? Tá movimentando, não tá? Pra mim não, professor. Não? Tá parado a imagem? Eu tô vendo movimentando. Não entendi. Eu tô conseguindo ver movimentando. Tá conseguindo ver movimentando? Eu também. Tá, né? Aqui embaixo, movimentando, tem uma ponta aqui, né? É isso que eu quero que vocês vejam aqui, ó. É isso que eu estou mostrando aqui, ó. Aqui embaixo. Né? A movimentação nessa região. O que está acontecendo aqui, gente? Eu quero que vocês observem direitinho. Vocês acham que no final dessa aula vocês conseguem entender esse mecanismo? O que vocês acham agora? Difícil, né? É meio estranho, né? Bem estranho, né? Isso, meio estranho. Mas grava mais ou menos isso aí, que daqui a pouco a gente volta nele aqui, tá? Porque eu vou destrinchar todo esse processo para vocês. Professor, esse tipo um taquinho vermelho que empurra uma bolinha verde, é tudo do músculo também? É tudo do músculo, tá? É uma ação do músculo. E a gente vai ver como que isso acontece, tá? Porque aí vocês vão vir para cá, para essa imagem, e vão tentar entender tudo que eu vou falar para vocês, e que está escrito, e vocês vão tentar entender essa dinâmica aqui sem estar só na memória de vocês, tá bom? Professor, essa imagem que está movimentando tem dentro do nosso músculo? Isso, ele é basicamente isso, tá? Ele é basicamente isso. O seu músculo é constituído de actina e miosina. Já vou adiantar para vocês aqui. Tá vendo essa parte? Precisam desse tipo um caninho cinza que tem aqui saindo desse caninho amarelo, né? Isso, exatamente. Eu vou mostrar para vocês aqui o que é actina e miosina. Você viu que a anterior eu passei para vocês que dentro da miofibrila tem o quê? Actina e miosina? Eu vou adicionar esse pessoal aqui, tá? Só um minutinho, peraí. Porque senão ele vai ficar aqui o tempo inteiro. O Manuel e Marcelo. Deixa eu notar aqui. Bom, tudo bem. Então, isso aqui acontece dentro do meu músculo, tá? É isso que eu quero que vocês entendam, o que está acontecendo ativando o meu músculo, no caso. Certo? Eu tenho aqui, o que é actina e miosina?
coloque a sua mente observando bem essa imagem aqui. Bom, eu tenho um bracinho, né? Tenho um braço roxo que tem uma cabeça, né? E que está se movimentando, onde tem uma estrutura verde aqui, né? Nessa região. Alguma coisa cinza bate nela, ela expulsa essa parte esverdeada, né? Vocês têm aqui, nessa parte dourada aqui, um monte de bolinhas douradas, certo? Uma enrolada sobre a outra. Vocês têm essa estrutura azul entrelaçada, essa estrutura dourada. E você tem 3 bolinhas aqui, ó, roxas, juntas, onde essa cabeça, quando ela bate, essa bolinha amarela sai, certo? Conseguiram entender, assim, visualizar isso que eu estou mostrando para vocês? Conseguiram, né? Beleza? Beleza. Agora a gente vai tentar entender todo esse processo aqui, tá bom? Eu já vou adiantar. Foi isso. Ó, tem uma... Isso. Eu já vou adiantar para vocês que esse bracinho aqui em cima, certo? Esse braço aqui em cima, esse braço aqui, ele tem um nome, certo? Esse braço maior aqui com essa cabeça, esse gancho, ele é uma estrutura chamada de miosina, tá? Então, você já coloque aí uma observação no caderno de vocês aí, que essa estrutura aqui é chamada de miosina. Essa estrutura de bolinhas douradas é chamada de actina. Ah, professor, então foi aquilo que o senhor falou no slide passado, né? É composto de actina e miosina. Beleza. Então, eu já sei o que é miosina e eu já sei onde que está localizado a actina. Beleza? Memorizaram isso aqui? A gente vai passar para o próximo slide e no final a gente retorna para ele aqui. Tá bom? Então, vamos lá. Olha só. Dentro do meu organismo, eu vou ter, dentro do meu músculo, eu tenho essa estrutura aqui, certo? Onde está localizado a actina e onde está localizado a miosina. Eu acabei de falar para você no slide passado qual que era a actina e qual que era a miosina. Então, aqui ele define a miosina como um filamento grosso. Então, essa parte aqui, gente, ó, toda ela mais grosseira, ela é chamada de miosina. Esse filamento fino que nós estamos vendo aqui, ó, essa parte azul, que é isso aqui, ele é mais fino, é chamado de actina. Aquela cabeça que eu falei para vocês da miosina, olha ela aparecendo aqui, ó. Isso aqui é uma cabeça daquela que vocês viram movimentando. Cabeça, 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 tá? Tudo isso aqui é a cabeça da miosina. Então, professor, é o seguinte. Quer dizer que aqui eu estou vendo uma actina, uma miosina, depois uma actina, depois uma miosina, depois uma actina de novo, né? Então, eles são entrelaçados. É assim que a sua musculatura funciona. Eles entrelaçam a actina e a miosina. Só que tem uma coisa. Essa actina aqui é que desliza sobre a miosina, tá? A parte mais fina é que desliza sobre a parte mais grossa, tá? Outra coisa que é muito interessante aqui, cada cabeça dessa miosina que está aqui, ó, cada cabeça dela, ele tem um sítio de ligação da actina. Ele tem um lugar certinho para encaixar aqui nessa actina e fazer o movimento de contração, tá? Aí vocês lembram aquele movimento do slide anterior, que a actina, a cabeça da miosina faz aquele movimento e puxa todo aquele processo, tá? Então, você tem a movimentação da sua musculatura aí. Beleza, até agora a gente não viu muita coisa ainda. Vamos aprofundando. Olha só.
quando eu tenho dois músculos, um músculo relaxado, que é esse aqui, e tem um músculo contraído, que é esse músculo bíceps. O que eu quero que vocês observem é um músculo contraído, olha como que vai aparecer a actina e a minha miosina. Um músculo relaxado, olha como que vai aparecer a actina e a miosina, certo? Então, na hora que eu faço o movimento, né, de contração do meu bíceps, ou no movimento de academia, por exemplo, que eu vou levantar um peso, eu tenho esse bíceps contraído. O que acontece na hora que eu puxo o peso? A actina desliza sobre a miosina e isso aqui encurta. Tá? Então, a actina desliza sobre a miosina e o que acontece? Ele encurta. Quando eu tenho um tríceps relaxado, a actina ele desliza sobre a miosina e o músculo se relaxa. Tá? Então, vocês observem aqui, ó, que a actina aqui a actina aqui e a miosina são mais relaxados do que essas aqui. Tá? Então, por aqui você vai observar o que é, como é que fica o músculo quando ele está contraído e como é que fica o músculo quando ele está relaxado. Por aí a gente já começa a querer o quê? A entender todo esse processo como um todo, tá? Professor, Oi. quando ele está contraindo, então a actina, ela alonga e encurta cada movimento do braço, ela alonga e encurta ou ela só fica... Isso, ela desliza, tá? Quando, por exemplo, eu tenho um bíceps contraído, a miosina não é a miosina que puxa, mas a actina ela rola em cima da miosina. Então, se eu tenho um músculo contraído, a actina ela vai fazer o movimento de tracionar a actina para dentro, tá? Ela vai tracionar a actina para dentro. Então, ela encurta, tá? Encurta, aqui encurta, tá? E aqui encurta. Olha só, certo? Se eu tenho ele relaxado, como está aqui, a actina relaxa, ela fica solta e ela não desliza sobre a miosina. Aqui é deslizado, tá? A actina desliza sobre a miosina. Aqui, não. A actina e a miosina não existe movimento nenhum, elas estão paradas, tá? Deu para entender agora? Deu, agora deu. Deu, né? Beleza. Então, tranquilo. Vamos complicar um pouquinho mais? Então vamos. Tudo nessa vida complica, né? Então, por que nós somos diferentes? Vamos lá. Olha só, agora vocês vão começar a enxergar uma outra imagem. Ah, professor, eu acho que eu já vi isso aí naquele slide movimentando. Não é verdade? Vocês não viram isso aqui naquele slide onde existe a movimentação? Né? Eu vi, o que eu vi lá? Eu vi essa estrutura aqui, professor. Eu vi essa estrutura aqui e lá. Só que ela não estava para cima, ela estava para baixo. Certo? Então ela estava desse jeito aqui, ó, para baixo. Certo? Então, olha só. Quem que eu tenho aqui? Isso aqui chama-se miosina, tá? Ele é um filamento grosso. Eu tenho um filamento fino, que chama-se actina. E eu tenho um filamento grosso, que chama-se miosina, tá? Essa miosina, ela tem um braço, que é uma cadeia leve, e ela tem uma cadeia pesada, que é essa estrutura aqui chamada de cabeça, tá? Então, vamos ver onde que está essa cabeça? Olha só, ela está aqui, ó. Certo? Nessa cabeça da miosina, eu tenho, que é muito importante isso, ó, esse sítio de ligação aqui e esse sítio de ligação aqui. Quem se liga ali? Primeiro é a actina e depois uma ATPase, que é uma enzima produtora de energia. Ah, professor, então quer dizer que aquele movimento que aquela estrutura faz para baixo, ela está se ligando à actina nessa cabeça aqui? Sim. Tá? Então eu tenho dois sítios de ligações interessantíssimas aqui, gente, ó, aqui. Certo? Beleza. E aí, onde que isso aqui vai se ligar? Se eu estou falando para vocês que o sítio de ligação para a actina está aqui, onde que está a actina? Está aqui, ó. Certo? Nessa estrutura aqui.
Onde elas estão? É isso aqui, gente, ó, onde está esse azul ou verde que vocês estão vendo aí, ó. Tudo isso aqui é actina, e elas passam umas sobre as outras, tá? Vocês podem observar aqui que nessa actina, ele tem alguns buraquinhos aqui, ó, tá? Ele tem alguns buraquinhos aqui, tá tampado por alguma coisa, certo? Ele tá tampado, mas tem um buraquinho aqui, certo? Isso aqui são sítios de ligação. Então, professor, se ele é um sítio de ligação, essa estrutura de actina, de miosina aqui, essa cabeça, ela tem que se ligar a essa estrutura aqui, ó, desses buraquinhos? Sim, ela vai ter que se ligar a esses buraquinhos que estão aqui da actina para poder fazer o movimento de tracionar esse músculo, tá? Mas, professor, essa actina, ele está tampado aí, ó. Esses buraquinhos da actina, ele está tampado. Sim, ele está tampado por uma estrutura chamada tropomiosina. Opa! Ah, então eu tenho aqui mais uma estrutura que é chamada de tropomiosina. Exatamente. Tá? Que é essa estrutura aqui, ó. Essa estrutura aqui, que é essa cordinha passando, tampando todo o buraquinho da actina. Professor, mas isso aí não vai dificultar o movimento? Sim, dificultar não. Ele vai impedir que essa miosina se ligue nessa estrutura aqui, tá? Mas, professor, eu estou vendo outra coisa também aí. Eu estou vendo 3 bolinhas em alguns lugares. Ó, 3 bolinhas. Beleza. Isso tem um nome? Sim. Isso aqui tem um nome. Esse nome chama-se troponina. Tá? É uma proteína que fica localizada tampando essa estrutura aqui. Daqui a pouco a gente vai destrinchar todo esse processo. Beleza. Se eu sei que a minha musculatura, ele movimenta, né, onde a actina movimenta sobre a miosina, fazendo o movimento, né, de encaixe e puxar, de encaixe e puxe. Certo? Se a estrutura toda tiver desse jeito aqui, ó, gente, tampada, a tropomiosina tampando todas essas estruturas, a troponina no lugar dela certinho, essa estrutura de miosina sem fazer nada, isso aqui é um músculo parado, tá? É um músculo em repouso. Então, se eu tiver um músculo em repouso, toda a minha actina que está aqui embaixo vai ficar desse jeito aqui, tudo tampadinho, nada se liga com ninguém, ninguém se liga com ninguém, tá tudo bonitinho, tá? Essa estrutura da miosina vai estar aqui paradinha, também sem ligar com ninguém, tá? Então, esse aqui é um músculo relaxado. Certo? Então, vamos lá. No estado professor, Oi. na imagem não mostrou aquele negocinho cinza que ficava tipo pra bater na miosina. Não apareceu. Tá faltando aquela estruturazinha cinza, né? É. Tá, então guarda isso na sua cabeça que daqui a pouco você vai ver, eu vou te falar na hora que a gente voltar lá, você vai saber o que é aquela coisinha cinza que bate lá, tá? Tá bom. Beleza? Aí Beleza. é bom que você já tá ligada. Então você está sabendo que ali existe uma coisinha cinza que bate. Beleza, vamos lá. Então a gente vai dar continuidade. Olha só. O que ele fala aqui, ó? Que no estado de repouso, o que eu acabei de falar agora, no estado de repouso, o músculo está relaxado. A miosina, que é essa estrutura aqui, tá? É essa estrutura aqui, que é a miosina, né? Não consegue se ligar à actina. Qual que é a actina? É esses azuis aqui, tá vendo? Tá? Porque os sítios de ligação, ou seja, cada buraquinho dele, estão obstruídos pela tropomiosina. Então, tem esse cordão aqui, ó, inibindo com que essa miosina se encaixe no sítio de ligação da actina para poder fazer o movimento. Então, professor, quer dizer que esse aqui que o senhor está me mostrando, esse slide que o senhor está me mostrando aqui, é um músculo em repouso? Exatamente. Tá? Se eu tiver parado,
né? Se eu estiver parado, o meu músculo vai estar desse jeitinho aqui, tá? A actina no seu lugar, tampado o sítio de ligação pela tropomiosina e a miosina aqui parado sem poder fazer a movimentação dentro do processo de contração muscular, tá? Beleza. Então agora vamos fazer esse bicho mexer, então, né? Professor, Oi. Sim. no caso de quando a gente, tipo, tá deitado, que relaxa o corpo, fica assim os músculos? Sim, desse jeito, tá? Ele Aí a gente relaxa. faz Fica qualquer assim. movimento, qualquer coisa, começa a movimentar Aí ele. ele. Isso. Agora eu vou mostrar para vocês por que acontece esse movimento, tá? Como é que acontece? O que o seu organismo faz para fazer o movimento? Tá bom? Certo? Então, esse aqui é um músculo relaxado. Certo? É um músculo em repouso, um músculo relaxado. Agora a gente vai entender como que acontece o movimento. Vamos lá. Próximo slide. Olha só. É o mecanismo da contração muscular. Eu vou falar para vocês item a item. Então, a gente vai começar com o número 1. Tá? Esse número 1, ele fala o seguinte. O potencial de ação trafega ao longo de um nervo motor até suas terminações na fibra muscular. Não entendi, professor. Ah, é? Então, vamos lá. O que é uma fibra muscular? Isso aqui é uma fibra muscular, ó. Tá? Isso aqui é uma fibra muscular. Então, foi retirada uma parte da fibra muscular. Por que eu sei que é uma fibra muscular? Olha quem que aparece aqui, ó. Né? Não é aquele desenho da actina da miosina? É ou não é? Sim ou não, gente? Né? Actina e miosina, não tem um desenho que parece, né? Então eu sei que isso aqui é uma fibra muscular. Beleza. Onde está o nervo? Está aqui. Isso aqui é um nervo, certo? Quem é que manda essa informação para cá? Ele fala assim, ó, potencial de ação trafega ao longo de um nervo motor até suas terminações na fibra muscular. Se a fibra muscular está aqui, esse nervo motor, ele traz a informação. O que é um potencial de ação? É na hora que o meu sistema nervoso central quer movimentar, tá? Por exemplo, eu estou aqui sentado dando aula para vocês. Eu vou levantar, não vou? Então, meu sistema nervoso central manda um impulso nervoso falando que, ó, perna, ele vai levantar. Você entendeu? Então, todo o meu mecanismo de ação para poder a minha musculatura da perna se mover, ele parte de informações do meu sistema nervoso central. Então, o meu sistema nervoso central manda informação para cá, para essa região aqui, ó. Transmite através do nervo, onde vai chegar nessas células chamadas células de Schwann. O que é uma célula de Schwann? É uma célula onde nós temos dentro dela terminações nervosas, tá? Terminações nervosas. Poxa, mas o que mais que essa célula de Schwann tem? Ela vai liberar uma substância muito importante nessa transmissão nervosa, dessa informação que vem desse nervo para entrar aonde? No meu músculo, tá? Então ela produz quem? Uma substância chamada de acetilcolina, certo? Então, o meu sistema nervoso central, ele manda informação de que o meu músculo não vai movimentar. Essa indicação do meu músculo que vai movimentar, ele vem da onde? Ela vem do sistema nervoso central, tá? Ela vem do sistema nervoso central e ela vai vir por esse nervo aqui, né? Por esse nervo. Vai entrar na célula de Schwann e vai encontrar terminações nervosas aqui dentro, que vai receber essas informações. Então, quem vai receber essas informações estão dentro da célula de Schwann, certo? Para que isso aconteça, tá? Para que isso ocorra, essa informação entre dentro dessas fibras musculares, certo? Tem que ter essa substância aqui, gente, ó, chamado de acetilcolina. Professor, e ele é um neurotransmissor, né? Sim. Então, todas as vezes que meu sistema nervoso central fala que vai ter um movimento, essa substância liberada
sim, essa substância é liberada, tá? Então, olha a importância da acetilcolina sendo liberada aqui, tá? Então, a partir do momento que chegou a informação, liberou acetilcolina. Mas e aí? O que essa acetilcolina faz? O que essa acetilcolina faz? Beleza, vamos lá. Vamos ver o que essa acetilcolina faz. Olha o item 3 aqui, ó. A acetilcolina, ela abre numerosos canais na membrana da fibra muscular. Olha só. Aqui é o nervo, tá? Aqui é o nervo. Ela trouxe quem para cá, para essa região? Ela trouxe a informação do meu sistema nervoso central, tá? As células de Schwann começaram a produzir quem? Acetilcolina, que é uma substância extremamente importante. Essa substância extremamente importante, o que ela faz? Olha só. Ela abre alguns canais. Olha aqui, ó. Acetilcolina aqui, ó. Certo? Acetilcolina aqui. Então, o que ela vai fazer? Ela vai liberar a sua substância e vai abrir esse canal muito importante aqui, gente, ó. Esse canal aqui, já dentro da fibra muscular. É um canal, tá? Uma membrana que permite a passagem desse íon aqui, ó. Que íon que é isso, gente? Na+, o que é? Fala sódio. Certo? Então, a acetilcolina, que vai fazer com que esses canais de sódio, elas se abram e permite com que esse sódio passe da membrana extracelular, do líquido extracelular, para dentro da célula. Tá? Professor, mas se eu não tivesse acetilcolina, então isso não iria acontecer? Não, isso não iria acontecer, tá? Então, se eu não tivesse aquele acetilcolina, que pode ser que existem algumas doenças que não permitem com que a acetilcolina seja liberada, tá? Eu não teria a liberação de quem? Dessas estruturas aqui para o sódio passar, tá? E vocês vão ver a importância do sódio, por que o sódio é importante dentro da célula. Tá? Então, a acetilcolina fez a liberação dessa estrutura, né? Dessa membrana, e passou o sódio para dentro da onde? Da minha membrana, da minha fibra muscular. Beleza, esse sódio é extremamente importante. Quando eu falei para vocês da acetilcolina sendo importante aqui, tá? Agora, isso aqui é fora da célula, fora da membrana muscular. Aqui é dentro da membrana muscular, tá? Então, liberou o canal de sódio. Aí, sódio conseguiu penetrar na membrana. Beleza. Esqueça um pouquinho esse desenho aqui, tá? Daqui a pouquinho a gente retorna nele, só depois que eu falar do 5 e do 6. O 5, ele fala o seguinte, que o potencial trafega na fibra muscular como nas membranas neurais. É só uma observação. O 6 é muito importante. Por quê? O potencial de ação, o que é o potencial de ação? É o que o meu sistema nervoso central falou para fazer, tá? É uma ação, eu quero fazer uma ação, eu quero levantar, eu quero pular, eu quero correr, eu quero fazer atividade muscular, certo? Tudo isso aí é o quê? É um potencial de ação. O que esse potencial de ação faz? Ele despolariza a membrana muscular. Tá? Então, ele vai despolarizar aqui. Passa para a profundidade da fibra, estimulando o retículo sarcoplasmático a liberar íons cálcio em grande quantidade para as miofibrilas. Ah, professor, não entendi nada disso. Ah, é? Então, vamos entender agora nesse desenho. Olha só. Olha o número 1 aqui, gente. Ó. Um potencial de ação, que é essa seta preta aqui dentro, chega ao terminal do neurônio motor. Chegou aqui no músculo. Tá? Quem mandou essa informação? O meu sistema nervoso central. Chegou essa informação. Número 2, ele vai despolarizar essa membrana. Certo? Ele vai fazer uma despolarização para que ele quer entrar. Essa informação ela tem que entrar no sistema muscular, que é isso aqui. Tá? Número 3, o que ele faz? Eles fazem a liberação do cálcio. Quando esse potencial de ação ele age dentro do retículo sarcoplasmático,
Ele vai agir aqui dentro do retículo sarcoplasmático, tá? Que é aqui. E dentro desse retículo aqui tem íons cálcio, gente. Íons cálcio, tá? Esses íons cálcios, eles vão ser estimulados, tá? A partir do momento que isso aqui essas informações entram aqui para dentro. Esses íons cálcios que saem do retículo sarcoplasmático, ele vai para onde? Vai para a miofibrila, que é essa região aqui, ó. Tá? Então, essa liberação de cálcio vem para essa miofibrila aqui, tá? Que vai estimular a contração. Olha o número 7 aqui, ó. O cálcio liga-se à troponina e remove a tropomiosina, liberando os sítios de ligação da actina para a cabeça da miosina. Opa, professor, não entendi. Nós vamos entender. A ligação da miosina traciona a cabeça da miosina no sentido da linha M. Então, o que quer dizer isso? A partir do momento que aquela função o cálcio é estimulado no retículo sarcoplasmático, esse cálcio sai do retículo sarcoplasmático, gente, ele vem para cá, ó. Ele vem para essa região aqui, ó. Olha aqui, CA2, CA2, CA2. Você está vendo que ele está ligando aquelas 3 bolinhas? Sim? Ó, o cálcio está se ligando a essas 3 bolinhas aqui, não tá? O que são essas 3 bolinhas que eu falei para vocês na vez passada? É chamada de troponina. Professor, então quer dizer que lá, na hora que o estímulo chega, o cálcio é que vai fazer a liberação desse sítio de ligação da actina? Sim. Quando o cálcio vem nessa troponina, ele encosta nessa troponina, tá? Essa miofibrila aqui, ó, que é essa camadinha marrom, ela sai do sítio de ligação. E aí, essa cabeça aqui, ó, da miosina, se liga e faz a contração desse músculo. Entenderam ou não entenderam? Quer entender melhor? Fala sim, professor. Agora eu vou levar vocês para Eu onde? fiquei com dúvida, professor, não entendi, não. Onde é a sua dúvida? Tudo, eu me perdi desde do potencial 5. Esses 6 eu não entendi nada. Tá. Fiquei completamente Tá, vamos perdida. lá. O 6 e o Vamos 7. lá, eu vou voltar lá, porque aí eu não vou levar vocês ainda lá para aquela região onde tem a movimentação como um todo, tá? Então vamos voltar lá. Então vamos... Vocês entenderam aqui onde que chega o potencial de ação? Pelo nervo, né? Chega por aqui, ó. Tá? Professor, Oi. quando os nervos se atrofiam, muda alguma coisa? Muda. Quando os nervos se atrofiam, muda alguma coisa. O que você pode imaginar com isso? Que esse nervo ele não traz a informação. Tipo uma bolinha na pele, dá de ver, tipo umas bolinhas quando os nervos estão atrofiados, né? O que você pode entender com isso? Que ele não vai trazer essa informação para cá de uma boa qualidade, né? Ele já vai trazer uma informação dificultosa para essas células aqui. Concorda comigo? Nessa região? Aí, no caso, a pessoa não produz essa acetilcolina? Produz, mas produz em pequena quantidade, tá? Ou produz em grande quantidade, depende do que causou a atrofia. É uma doença pré-existente, né? É um defeito no nervo que chega até lá para formar, é um defeito na formação da acetilcolina. Então tem um monte de coisas que pode acontecer. Você está entendendo? Não tem só uma coisa. Pode ser várias e várias e várias, tá? De repente ele pode estar atrofiado. Professor, aqui, me tira uma dúvida. Sim. Quando a causa da cãibra é porque o nervo atrofia? Não necessariamente nesse sentido, tá? Cãibra tem uma série de fatores. Por exemplo, uma perda de nutrientes, né? De substâncias que vão fazer a contração, tá? Deficiência de cálcio,
Tá? Pode ser? Pode. Até vou lembrar você. Paciente que faz a retirada da tireoide. Vocês já viram mulheres, geralmente mulheres que fazem a retirada da tireoide? Sim ou não? Faz a Sim. cirurgia no pescoço, né? A minha mãe tem tiroide, mas ela Então, não tirou. não tirou, mas pode ser que tenha deficiência de cálcio, porque a tireoide, o que ela faz? Ela mobiliza o cálcio do seu organismo para poder fazer essas contrações, tá? Se você não tem tireoide, ou seja, o órgão responsável por fazer o armazenamento do cálcio, você vai ter dificuldade ali, na hora que eu expliquei aquela situação do cálcio lá do retículo sarcoplasmático, tá? Que vai fazer a ligação da actina e da miosina, certo? Então a gente vai dar um geralzão e você vai entender essa situação aí. Só deixa eu concluir aqui, tá? Então o potencial de ação chega por esses nervos, correto? Ele vai ter que entrar aonde? Aqui. Não vai ter que entrar no músculo? A intenção não é chegar na actina e miosina? A actina e miosina está aqui nessa região, não tá? Olha aí o tanto de actina e miosina aqui. Concorda comigo? Tudo bem até aí? Sim, gente? Ou não? Eu não ouço vocês, tá? Ok. Então aqui eu tenho a actina e miosina, está dentro do meu músculo. Se o impulso nervoso está chegando por aqui, ó, ele vai ter que chegar até aqui para fazer a contração, tá? Ele vai ter que chegar até aqui para poder fazer a contração. Beleza. Ele chegou até aqui. Vamos lá. Olha só, é a mesma coisa, tá? Esse slide aqui é a mesma coisa da outra. Ele chega por aqui, tá vendo essa linha preta aqui, ó? Então aqui por aqui que chega o impulso nervoso. Isso aqui é uma célula de Schwann. O que é uma célula de Schwann? É uma célula que vai fazer a ligação entre os nervos e o tecido muscular, tá? Se essa informação chegou por aqui, tá? O que ela vai ter que fazer no paciente normal? Vai produzir quem, gente? Acetilcolina, não é? É ou não é? Não é acetilcolina que ela vai liberar aqui dentro? Né? Sim ou não, gente? Entenderam? Sim. Sim, beleza. Então é a acetilcolina que vai chegar por aqui. É ela que vai abrir, né? São essas bolinhas que estão aqui. Essa acetilcolina, se eu tenho acetilcolina, essa reação aqui ela vai acontecer. Normal. O sódio vai entrar para dentro da célula. Opa, tá começando o quê? Aí a contração muscular, o processo inicial de uma contração muscular, tá? Tem que abrir, professor? Tem que abrir, tá? A acetilcolina tem que abrir esses canais aqui, ó. Tem que abrir. Não tem outro jeito, ela tem que abrir. Beleza. Ela conseguiu abrir, o sódio vai passar. O sódio entrou para dentro da célula. Qual que é a função desse sódio dentro da célula? Ah, professor, então vamos lá. Então quer dizer que a função da acetilcolina é só abrir essa passagem aqui? Só. A função dessa acetilcolina é só para abrir essa passagem para o sódio entrar. Tá, gente? Essa é a função da acetilcolina. Ela vai permitir com que o cálcio passe. Se eu não tiver acetilcolina, o sódio não vai passar, porque ela não vai abrir essas camadas aqui, ó. Ela não vai abrir essa camada aqui, tá? Beleza. Esse sódio passou. E agora? O que esse sódio passou? E aí? Hã? O que esse sódio faz? Deixa eu só apagar aqui. Esse sódio ele vai ter que entrar aonde, gente? Dentro da membrana. Qual que é a função do sódio? Você não viu o sódio lá chamado Na+? Aqui, ó, Na+. Né? O sódio é Na+. Né? Então ele vai despolarizar quem? A membrana. A função dele é despolarizar a membrana. Quando ele faz a despolarização da membrana, né, a intenção é que esse impulso se conter. Bom, até aqui, ó, isso aqui é músculo, ó. Certo? Aqui é músculo, ó. Aqui é músculo. Aqui é a informação do tecido do sistema nervoso central. Ele não entrou ainda. Tá? Ele vai ter que chegar onde? Aqui, gente, ó. Ele vai ter que chegar aqui, ó, para ele fazer a contração muscular. Beleza. Ele despolarizou. A função do sódio é fazer o quê? Despolarizar a membrana plasmática, tá? Que vai se espalhar para cá para dentro para simplesmente
fazer com que o retículo sarcoplasmático possa liberar o cálcio que está aqui dentro. Poxa, professor, então o sódio despolariza e ele estimula o retículo sarcoplasmático? Exatamente. Ele vai estimular o retículo sarcoplasmático que está aqui a liberar cálcio que está em reserva aqui dentro. Tá? Esse cálcio em reserva, gente, esse cálcio em reserva é que vai entrar aqui, ó, na troponina. Tá? É que ele vai chegar aqui nessa troponina e vai encaixar nessa troponina aqui, ó, e essa troponina vai sair do sítio de ligação, permitindo com que essa estrutura possa se encaixar aqui. Eu vou voltar agora lá, numa outra imagem, para vocês entenderem melhor. Eu vou voltar aqui. Olha aqui, ó. Aqui não é um músculo relaxado? É ou não é, gente? Certo? É um músculo relaxado, em repouso. Concorda comigo? Então aqui, professor, e a acetilcolina já agiu aqui? Não. A acetilcolina não agiu aqui ainda. Por quê? Porque ele está relaxado. Professor, o cálcio, o sódio já entrou na célula? Não, ele não entrou na célula ainda, na célula muscular. Tá? Por quê? Porque ele está relaxado. Professor, o cálcio já se ligou à troponina? Não, ele está relaxado. Ah, então quer dizer que para ele se movimentar tem que ter aquela cascata toda de reação? Exatamente. Olha só, eu tenho troponina tampando aqui, troponina tampando aqui, troponina tampando aqui. Agora vamos tentar entender por aqui, ó. Olha só. O que eu tenho aqui, gente? Eu acho que é muito cedo para a gente entrar aqui, né? Vamos tentar entender por aqui mesmo. Olha só. Eu tenho aqui o encaixe, né? Então eu tenho aqui a actina, toda ela enrolada, né, em azul. Eu tenho a tropomiosina tampando toda a estrutura da actina. E eu tenho troponina aqui, ó. Ah, professor, quer dizer que em cima dessa troponina aqui, ó, é que o cálcio vai vir? Que o cálcio Ca+ vem? Exatamente. O cálcio, quando é liberado lá do retículo sarcoplasmático, ele vem aqui e encaixa aqui. A partir do momento que ele encaixa nessa troponina, essa fita de tropomiosina, ela sai daí. Certo? Então, professor, quer dizer que se eu não tiver cálcio no meu organismo, eu não consigo tirar essa tropomiosina daqui? Não, eu não consigo tirar. Tá? Primeiro, que não vou ter cálcio para ligar na troponina. E segundo, que se eu não tiver cálcio para ligar na troponina, essa tropomiosina não vai sair daí. Certo? Entenderam, moçada? Ou ainda está meio obscuro? Está meio obscuro? Tá? Então vamos entender, tentar entender aqui, ó. Esse movimento aqui, olha só. Lembra agora o que eu disse para vocês. Eu tenho esse braço aqui, deixa eu só apagar. Eu tenho esse braço aqui. Esse braço aqui, que é quem? Quem é esse braço aqui, gente? Com essa cabeça aqui? Hã? Miosina, não é? Miosina, não é miosina? É ou não é? Concorda comigo? Concorda comigo, né? O braço e a cabeça aqui é miosina, beleza? Para ter um movimento muscular, ela não tem que se ligar à actina? É ou não é? Porque ela tem duas partes lá que tem o encaixe do sítio de ligação com a actina e o sítio de ligação com a ATPase. Concorda comigo ou não? É? Aqueles dois sítios de ligação, que é esse aqui, ó. Aqui. Opa. As duas aqui, ó. Tá? Ó. Certo? Então vamos lá.
Isso aqui é uma miosina, aqui é a cabeça da miosina. Ele está tocando em alguma coisa lá embaixo. Como ele está em movimento, aqui o músculo não está relaxado, o músculo está trabalhando. Concorda comigo? Onde está a actina aí, gente? Essa parte, essas bolinhas douradas, tá vendo ali? Essas bolinhas douradas ali é a actina. São essas estruturas aqui, ó. Tá? Que aqui está o quê? Em azul. Beleza? Essa aqui é a actina. Tá toda tampadinha, não tá? Olha aí, ó. Sítio de ligação tampado, né? Não tá se mexendo, então ele tá todo tampado. Beleza. Qual é essa estrutura aqui? Vamos ver se eu não consigo parar. Professor, essa roxa, então, é a troponina? Ah, você tá vendo? Já tá começando a melhorar. Esses 3 roxos aqui é a troponina? É a troponina, tá vendo aqui? Esses 3 roxinhos aqui? Esse aqui, tá vendo? Ah? Esses roxinhos aí são troponina. É a troponina. Poxa, já está começando a clarear. E esse azul? O que vocês acham que esse azul é? Essa fita azul. O que você acha que é essa fita azul, gente? Ai, professora, eu esqueci o nome dela. É a complicado. tropomiosina. É tropo alguma coisa. Tropomiosina. Esse azul que tá aí. Tropomiosina. Essa azul aí é essa tropomiosina aqui, essa tira que tá aqui, ó. Tá vendo? Certo? Ô, professor, Ah, aquele negocinho cinza que ele vem de baixo e aí. calma, eu não cheguei nele ainda. Tá bom, então. Só um minutinho, tá? Certo? Vamos localizar primeiro aqui para vocês entenderem. Beleza. O que eu tenho aqui? Então, vocês já conseguiram localizar aqui o que é o quê? Né? Nós temos aqui esses 3 roxinhos aqui. É quem, gente? É a troponina, né? É ou não é? Esses 3 roxinhos não são a troponina? É. Tá. Vocês estão vendo que sai uma bolinha amarelinha dele? Para ele fazer o movimento? Toda hora que o braço da miosina bate nele lá, ó, bate, ele sai aquela bolinha, não tem? Ele sai aquela bolinha amarela. Não sai? Quando ela vai querer que alguém retire aqui. Sai ou não sai, gente? Sai. Então, que substância que é essa? É cálcio, tá? O cálcio toca na troponina ali e permite com que esse braço da miosina faça o movimento, tá? Olha lá como ela vira de lado, ó. Ela vira de lado, ela sai a faixinha azul da tropomiosina e permite com que o braço da miosina faça o movimento e o encaixe. Então ali, aquela bolinha, né, amarela que está ali, foi o cálcio que saiu lá do retículo sarcoplasmático, encostou na troponina e permitiu com que o braço da miosina tocasse dentro dela e arrastasse ela, tá? Se essa bolinha amarela não tivesse aí, esse bracinho aqui, ó, essa parte azul que é a tropomiosina, ela não ia sair daí, ela ia ficar tampando o sítio de ligação, não teria esse movimento, correto? Conseguiu localizar os dois? Agora a gente vai lá para o que é aquele verdinho e o que é esse cinzazinho aí. Conseguiram? Sim, gente? Sim, ou não? professor. Beleza. Sim. Agora a gente vai ver o que é tudo isso, esse movimento aqui, gente. Ele tem que ter energia ou não tem que ter energia para fazer esse movimento? Energia. Energia, né, que vem da alimentação. Não tem que ter para formar ATP, que é a energia muscular ou de transformação química do meu organismo? Sim ou não? Para que eu possa fazer um movimento muscular, eu não tenho que consumir substâncias que me dão energia? É ou não é? É, professor. É, né? Então, para eu ter essas energias, a energia para fazer esse movimento aqui, essa parte verde aqui, gente, ó, tá vendo que essa partezinha, esse cubozinho
cinza toca na cabeça da miosina e a parte verde, ela se desloca, não sai uma parte e outra parte fica? Então, essa parte cinza que bate na miosina, na cabeça de miosina, é uma enzima, tá? Chamada de ATPase, tá? Que é essa enzima aqui, ó. Que eu acabei de falar para vocês, ó. ATPase. A ATPase é uma enzima que vai quebrar a energia e utilizar a energia necessária para fazer o movimento. Então, olha só como ela bate na cabeça da miosina e uma tampa daquela parte verde sai, tá? E a outra parte fica colada na cabeça da miosina. Depois ela acaba saindo de novo. Então, essa parte verde, gente, a parte cinza, ela é uma enzima chamada de ATPase, e a parte verde é o ATP. Então, quando ela bate, ela quebra essa forma de ATP, formando uma energia necessária para que o movimento ocorra. E aí, o restante da energia que sobra vai ser utilizado para outros movimentos ou para outra função do meu organismo. Entenderam? Sim? Não? Mais ou menos? Eu entendi. Pode jogar, não quer nem jogar. Conseguiu entender ou não? Eu consegui. Beleza, não ficou mais fácil você entender? Hoje você consegue... Ficou. Deu uma clareada melhor. Eu já consegui até explicar pro meu pai. Então, por essa imagem aqui, você consegue, nem que não tenha nada escrito, mas você consegue ver o movimento muscular. Você consegue falar para mim quais são, como é que faz o movimento, quem toca em quem, quais são as substâncias que são utilizadas para fazer o movimento muscular, correto? Você consegue saber quando que ocorre o movimento e quais são as estruturas que são envolvidas no processo, tá? Se você entender o que é cada uma dessa aí, com aquele mecanismo do movimento muscular, tranquilamente você consegue me explicar isso, tá? Agora eu vou dar um adendozinho, né, para algumas coisas que acontecem ali. Aquela questão da tireoide, certo? A tireoide, ele é um órgão que faz o quê? A captação de cálcio da sua alimentação e armazena lá no retículo sarcoplasmático. Tá? É a função dele, isso aí, produção de hormônios e tudo mais, certo? Então, a pessoa que faz uma cirurgia de tireoide, ela acaba retirando a tireoide, ela retira um órgão que vai fazer o quê? O armazenamento desse cálcio. E aí, professor, o que acontece nesse caso? De onde que eu tiro o cálcio para poder fazer o movimento muscular? Não tem de lugar nenhum, gente. Sabe o que você tem que fazer? Injetar via endovenosa injeções de cálcio, tá? Para que mantenha o seu organismo... Professor, Oi. essa tireoide, ela tem vários tipos também, né? Que engorda, que emagrece. Tem caso que precisa repor com hormônio, né? Sim, é porque ela é produtora de hormônio, então ela faz várias funções, entendeu? Eu estou dizendo da função da tireoide no cálcio, tá certo? No movimento muscular. No caso, a pessoa fica com o corpo um pouco mais fraco, tipo, perde o movimento, às vezes tenta, não consegue. Isso? Exatamente, é isso. Tá? A musculatura treme, certo? Ela fica mais frágil, ela tem uma musculatura assim que não responde frente aos processos. Coração é músculo ou não é? Coração é músculo ou não é, gente? É músculo, né? É um músculo. Então, se você não tiver cálcio no seu organismo ou tiver uma deficiência, você não está comprometendo o movimento muscular? Sim. O paciente pode morrer por o quê? Paralisação cardíaca, né? Tá? Então, você vê a importância do cálcio nesse processo de movimentação muscular aí, em relação à tireoide. Eu conheço uma pessoa que retirou e ela tem que injetar semanalmente uma dosagem de cálcio endovenosa. Então, ela vai para o hospital e vai injetar o quê? Na veia dela, a reposição necessária de cálcio para que ela tenha essas contrações musculares normais. Tá? Tudo bem?
Entenderam? Sim, professor. Beleza. Agora eu quero mostrar uma coisa para você também que é curiosidade, tá? Quando o cálcio toca na troponina, vocês estão vendo uma troponina aqui, né? Antigamente, quando você trabalhava em laboratório de análises clínicas, por exemplo, quando o paciente infartava, né? Esse aqui é um movimento normal de músculo. O paciente infartava, nós tínhamos que dosar uma enzima aqui dentro, tá? Então, o paciente infartava, ele chegava no hospital infartado e a gente dosava lá uma enzima chamada CPK e CKMB. Da onde que vem esse CPK e CKMB? Ele vem de uma lesão da actina aqui, ó, tá? Do movimento que existe entre a miosina e a actina, ele começa a produzir umas enzimas aqui, tá? Antigamente era desse jeito. Hoje em dia, né, com o avanço da ciência e tecnologia aí que tem, a gente consegue descobrir se o paciente está infartado ou não, dosando troponina, gente, tá? Então, a gente, quando se alguém chegar infartado em um hospital, a gente dosa essa substância aqui, ó, tá? Essa substância aqui. Então, a gente dosa ela. Se ela estiver aumentada na corrente sanguínea, esse paciente infartou, tá? Por que isso? Porque existe uma produção anormal e liberação anormal dessa substância na minha corrente sanguínea. Essa é a minha referência, tá? Então, se eu tenho troponina, eu tenho um aumento de troponina, né? Lógico, se ela estiver aumentada. Essa ação muscular, ela está lesada, tá? Então, eu tenho uma ação muscular muito intensa, muito intensa, muito intensa, que essas troponinas acabam saindo dessas ligações e enchendo a sua corrente sanguínea desse tipo de substâncias, tá? E aí, quando a gente faz um exame laboratorial, a gente consegue detectar que essa troponina está aumentada. Se ela estiver aumentada, eu posso afirmar que esse paciente pode ter entrado no estágio de infarto agudo do miocárdio, tá? Então, o que eu quero mostrar para vocês, que antigamente você tinha que esperar muito tempo para você descobrir se o paciente infartou ou não, até esperar essa lesão começar aqui, ó, nessa parte de movimentação muscular, tá? Hoje em dia, a partir do momento que você tem aumento dessa quantidade de troponina, alguma coisa não aconteceu, alguma coisa aconteceu nessa fibra muscular, tá? Mais rapidamente. Então, quando você dosa essa troponina, você está antecipando um problema desse paciente. Esse paciente está liberando troponina na corrente sanguínea antes de ocorrer o quê? Uma lesão nesse músculo, tá? Então, ele começa, aí você antecipa um problema. Aí o médico pede lá uma troponina e você dosa, dá aumentado. Então, ele descobre que pode ser que você ainda não tenha lesão muscular e ele pode reverter o quadro desse paciente ainda, tá? Professor, essa lesão muscular que acontece, essas bolinhas verdes, elas são rompidas? Pode romper, tá? Mas pode romper tudo. Você fala assim, uma lesão... Depende do tipo de lesão, né? Que você quer, por exemplo... é uma lesão... Você fala lesão muscular ou é lesão de tecido... Lesão muscular? Isso. É isso, actina e miosina, tá? Você pode lesar aqui. Você pode lesar e quebrar e romper. Tá? Quando acontece uma lesão, o que acontece com a gente? Tipo, se elas romper todas. Não entendi, meu bem. Se, tipo, elas romperem todas, o que pode acontecer com a gente? Com Você o fala músculo da gente? Ele recompõe. Com o tempo, ele vai recompondo, tá? As suas células, elas se recompõem, elas produzem novas fibras musculares, certo? Então, tem que ver o que foi que rompeu, né? É uma doença pré-existente? Não, é trauma mecânico, né? Agora, se for doenças pré-existentes, por exemplo, um câncer no músculo, né? Vamos dizer assim, num órgão próximo do músculo, que tem comprometimento, a reconstituição dela vai estar dificultada,
Não, houve uma ruptura por trauma, um acidente. Ele é reconstituído. Tem pessoas, jogadores de futebol, né? Ele tem lesões teciduais a todo instante. Então, isso aí explica por quê. Que ele vai ser reconstituído, ele passa por um processo de medicamento, essas células todas, elas começam a crescer novamente, tá? E é reconstituir tecido. Então, elas vão ser reconstituídas. Demora, mas ela é reconstituída, tá? Até ela se reconstituir, os músculos ficam mais fracos? Dá para fortalecer depois, tá? Dá para fortalecer depois. Quem que você fortalece? Actina e miosina, tá? Então, todas as vezes que você for fazer uma academia, ali você tem que saber qual a intensidade que você quer e qual o objetivo que você quer atingir. Por exemplo, se eu fizer movimentos com pesos, muito peso e pouca frequência, eu tenho um inchaço da minha musculatura, mas eu não tenho um aumento das minhas miofibrilas, tá? Da espessura da miofibrila. Eu tenho que fortalecer com que atinja toda a minha musculatura e toda a composição dela de fora para dentro, tá? Então eu tenho que ter as fibras musculares fortalecidas, mas eu tenho que ter a função da actina e da miosina também fortalecida, senão não adianta nada, tá? Professor, então, por exemplo, quando a gente cai e torce o pé, o que faz a gente ficar contorno local que a gente torceu? Seria exatamente essa parte que o senhor está mostrando? Geralmente é nessa parte aqui, ó. Vou mostrar para você aqui. Tá? Depende do que você do índice do grau de comprometimento que você teve. Por exemplo, ó, nós vamos observar aqui que existem a composição celular da fibra muscular, né, do músculo como um todo. Olha só a quantidade, para você chegar nessa miofibrila aqui, por exemplo, né, ela está extremamente dentro da fibra muscular. Então você pode ter uma lesão aqui, você pode ter uma lesão nessa região, né? É muito mais difícil você ter aqui nessas regiões mais internas, tá? Então, olha só a força. Nessa região interna tem que ser uma coisa que fique um trauma de fora fora que fica muito. É um trauma, é um trauma de ruptura geral, né? Tá? É um trauma de ruptura geral. Vamos imaginar que isso aqui seja uma musculatura do braço, tá? E você vem lá com uma faca e corta aqui. Então você vai cortar apenas algum fascículo muscular, tá? Então você vai cortar apenas alguns fascículos. Então você não corta ela como um todo, né? Então você vai cortar apenas os fascículos ou outros, os outros ficam íntegros, certo? E aí eles vão ajudar na recuperação desse que foi cortado, tá? Entenderam? Entendi. Beleza. Tudo bem até aí, moçada? Então, é o seguinte. Como a gente repetiu várias vezes, né? Que ótimo, foi bom. Porque quando você não entende, para mim é melhor ainda, porque aí a gente chega no objetivo comum. Eu vou lançar um desafio agora para vocês. Vocês gostam de desafio, não gostam? Sim ou não? Olha só, uma coisa que eu esqueci de falar para vocês, né? O cálcio, quando sai do retículo sarcoplasmático e toca na troponina para abrir, ele só toca e sai. Vocês lembram daquela partezinha amarela lá? Então ele toca, abre e vai voltar lá para o sistema do retículo endoplasmático, tá? Sarcoplasmático. Ele volta para lá para ser usado novamente, tá bom? Por isso que aparece essa saída dele aqui, ó. Quer ver? Ó, ele toca lá no roxinho e depois ele sai, certo? Quando ele sai aqui, ele vai retornar para o retículo sarcoplasmático para ser utilizado de novo. Tudo bem? Entenderam, moçada? Fala, meu povo, não te ouvi.
Sim? Sim, professor. Beleza. Então eu vou fazer um desafio com vocês agora, nesse instante. Vocês vão ter 10 minutinhos. Vocês vão fazer um rascunho agora para mim, rapidão, me explicando esse mecanismo de ação da contração muscular. Certo? Eu vou dar para vocês 10 minutos. Vocês vão fazer numa folhinha de papel, tirar uma foto e mandar no WhatsApp do grupo. Quem fizer e tiver certinho, ganha 100 pontos. Os que quiserem, né? Os que acharem que não vão conseguir, tenta. Os que não conseguirem, infelizmente, perde 100 pontos. Tá? Como que é fazer, professor? Não entendi. Você vai... Esse mecanismo de ação, não tem esse mecanismo da movimento da musculatura que eu passei para vocês? Desde a hora que passa lá do nervo, que chega a informação no nervo, e começa a formação da... Certo? Desde aí até o movimento muscular. O que acontece nesse tudo? Tudo que eu expliquei em relação a esse mecanismo de contração muscular. Tá? Então você vai ter 10 minutos para você fazer num papel aí o mecanismo de ação celular. O sistema nervoso central mandou a informação, foi para o nervo liberou tal coisa, foi para tal coisa, abriu tal coisa, liberou, entendeu? Vai lá na miosina, vai... esse sistema como um todo aí, ó. 10 minutinhos para vocês fazerem. Faz isso aí no papel, coloca seu nome no papel, tira uma foto e manda no grupo, tá? No nosso grupo do CMF1. Entenderam? Entendeu, professor? Entendeu. Então é o seguinte, vocês estão me vendo aí? Sim. Eu estou cronometrando aqui 10 minutos. Sim. Vocês vão mandar aqui. Os que chegarem com 10 minutos. Professor aqui, de Deus, espera que eu tô comendo, Jesus. Não, Tô aqui para na de casa da comer. minha mãe. Para de comer. Misericórdia. 10 minutinhos para fazer essa dinâmica, tá? Tira a foto e manda no WhatsApp do grupo em 10 minutos. Quem fizer e tiver certinho ou tiver um raciocínio lógico, vai ganhar 100 pontos. Ok? Ok, professor. Professor, Vamos lá, repete Manuel. como é que é pra fazer Desafio não é nada fácil, tá? Beleza. Beleza? Estou aguardando, ó, disparei o cronômetro. O cronômetro aqui, ó. 10 minutos. Beleza? Faz o rascunho, tira uma foto e manda. Estou aguardando. Aí eu vou colocar o que eu entendi, tá, professor? Oi? Eu vou colocar o que eu entendi, tá? O que você entendeu, claro. Ai, Deus. Né? Ai, Jesus, se eu não entendi nada. Professor, tem como você repetir para mim? Porque cortou na hora que você estava falando. Sim, vocês vão fazer